começamos com os dois primeiros versos, nós vimos a apresentação de Paulo, sua saudação, e aqui ele está escrevendo. Nós vemos que Paulo de Timóteo se identifica como servo de Cristo Jesus, e já antecipam alguns dos temas que eles vão tratar ao longo da epístola, como serviço, humildade e os frutos de Jesus. Depois nós temos a oração de Paulo aos Filipenses. Em primeiro lugar, ele dá graça a Deus pelo que Deus já fez na vida deles, e depois ora para que Deus continue fazendo aqui na vida deles, para que eles sejam aprovados, cheios de fruto de justiça. Depois nós temos que Paulo falar um pouco da sua situação na cadeia. Ele disse que apesar de estar na cadeia, ele estava alegre, porque o Evangelho estava progredindo. As suas cadeias eram conhecidas, ele teve a oportunidade de pegar muitas pessoas ali no texto, mas depois ele disse, quanto à sua certeza futura, quem sabe, quer ele seja solto, quer ele seja preso, quer ele viva, quer ele morra, ele sabe que os propósitos de Deus se cumprirão, os eleitos serão alcançados e o nome de Deus será glorificado. E hoje nós vamos ver os versos 17 a 30, concluindo o primeiro capítulo de Filipenses, que Paulo introduz o tema que ele vai tratar ao longo da carta, que é o tema da unidade. Aqui é o início do corpo da epístola. Ouça com atenção a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: viver acima de tudo no modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E em nada estáis estimados pelos adversários, pois que é para eles modo evidente de perdição, é para vós outros que salvação, e isso da parte de Deus. Porque eu sou concedido a graça de padecer por Cristo e não somente ver. Pois eles o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora eu fiz que é o meu. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Segue essa erva, a sua flor, a palavra do Senhor permanece para nós. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai amado, Senhor, diante da tua palavra, diante da tua revelação a nós, pela qual todo o teu agrado nos salvar. Por isso, pedimos o Senhor o nosso entendimento e sejamos assim prontos para ouvir a tua voz e sermos transformados por ela. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Crianças, o presente dessa noite vai ser de uma tropa cheia de soldados se defendendo. Então, ou anote, desenhe esses soldados com seus escudos em mãos, sendo atacados por muitos inimigos, mas inimigos firmes se defendendo dessa hostilidade. Esse é o desenho que vocês vão fazer nessa noite. Talvez você já tenha assistido aqueles filmes que narram grandes batalhas históricas. E nessas batalhas, geralmente tem um exército, comandado por um grande herói, que ele avança contra o exército praticamente sem nenhuma ordem. Cada um vai matar o soldado de forma resolutamente espiritual. Só que esses filmes não dizem bem sobre como eram as guerras, né? As guerras, especialmente no período clássico, os gregos, os romanos. Se você observar as falanges gregas ou as legiões romanas, seus argumentos, na verdade, eram muito disciplinados. Eles andavam todos unidos como um bloco, e eles então avançavam juntos, defendendo um ao outro e fazendo as medidas mais estratégicas para destruir os seus inimigos. Então, não eles são aqueles que se jogavam sobre os seus inimigos como um grande herói que saiu matando. Na verdade, quando os soldados medianos se juntavam com um propósito específico, aí sim, eles conquistavam. Essas batalhas eram vencidas. Eles lutavam juntos com um propósito e então a vitória era. Quando nós observamos a Bíblia de Paulo aos Filipenses, nós observamos que a grande exortação de Paulo para aqueles irmãos, que é uma igreja saudável, é que eles tivessem unidade, porque apesar de ser uma igreja saudável, que contribuía com a causa do Evangelho, eles tinham problemas com a unidade ao serviço. Por isso, a exortação começa em verso 27, vai até o final da carta, falando sobre como eles deveriam viver unidos a serviço um dos outros. Os irmãos vão perceber que o tema dos versos 27 a 30 é muito parecido com o tema do capítulo 2, verso 1 ao 4. Na verdade, eles estavam juntos no tema da unidade. O primeiro, com a ênfase da unidade na firmeza que eles deveriam ter diante das situações, e no capítulo 2, na unidade que eles deveriam viver no meio do serviço ao outro. E depois Paulo vai mostrar diversos exemplos de pessoas que viveram dessa forma em unidade contra os adversários, mesmo no meio dos sofrimentos, mas também servindo uns aos outros. Sendo principal desse exemplo do próprio Cristo Jesus, como ele vai mostrar nos versos 5 a 11. Mas esse texto que nós temos aqui é Paulo instruindo os cristãos divididos para que eles vivam a luz do compromisso do Cristo, que significa viver em unidade, não significa viver juntos
cidadão dos céus. Em primeiro lugar, viva como cidadão dos céus, permanecendo firme na unidade da fé. Permanecendo firme na unidade da fé. E você pode se perguntar de onde vem essa ideia de cidadania celestial. Observe o que diz o verso 27. O texto começa dizendo: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Essa expressão que aqui traduzida por acima de tudo é uma que vai ser literalmente somente, apenas. Vivei somente por modo digno do Evangelho. Ou seja, diante de todas as coisas que você deve fazer, a única coisa que realmente importa, o essencial é viver por modo digno do Evangelho. Então, Paulo já não pensando sobre isso, mas menos. O que eles devem se preocupar, fazer a sua principal agenda é viver por modo digno do Evangelho. Mas o que é viver por modo digno do Evangelho? Se você observar a sua Bíblia, você vai ter um pequeno número aí do lado da palavra viver. Olha quando é que da sua Bíblia. Viver, no original, portados ou cidadãos. Paulo aqui poderia usar a palavra comum para viver naquela época, mas ele não faz isso. Ele escolhe uma palavra que significa literalmente porte-se como um cidadão, por modo de Evangelho. Ele não faz isso de forma aleatória. O que significa ser um cidadão naquele meio? Paulo está inserindo um contexto grego. Um período que as pessoas utilizavam muito a ideia de ser um cidadão de uma cidade, ou cidadão que deve falar naquele meio. A palavra utilizada por Paulo aqui é uma palavra, no jornalista mesmo, na qual nós falamos política. Então, eu estou dizendo, olha, vocês têm que viver de forma politizada, mas não segundo a teologia, e sim à luz do modo do Evangelho de Deus. É isso que ele está falando. Vivam como cidadãos de uma pátria celestial. Como eu disse, para nós hoje parece esquisito que ele use essa expressão. Afinal, para nós, não há muito significado nós sermos cidadãos. Mas essa daí foi sendo perdida de vista nos nossos dias de hoje. Nós não sabemos muito bem de que aqueles que são cidadãos de um país ou não, porque os costumes se misturaram, porque as pessoas também não valorizam mais aquilo que nos identifica como povo, como nação, como brasileiros. E muitas vezes nós somos prestados por nós. Há poucos dias foi celebrado o Dia da Independência do Brasil. E eu vi uma publicação no perfil oficial do governo que explicava as coisas da nossa igreja de uma forma totalmente equivocada, dizendo que o verde significava as máquinas, o amarelo significava o ouro, que o azul significava o céu. E nós sabemos que não é mentira. Historicamente, essas cores se apresentam nas casas imperiais de Florença e do Saturno, como era de fato na bandeira imperial, e foi mentira da bandeira. Nós observamos que ao fazer isso, o objetivo do governo é nos dissociar daquilo que ele fala na nossa história. E como nós não somos identificados por aquilo que nos deu origem, nós não perdemos nosso senso de cidadania. Por outro lado, no período de Paulo, as pessoas valorizavam muito o que significava ser um cidadão. No contexto grego romano, a ideia de ser cidadão era participar de um Estado não apenas como local no qual se vivia, mas as pessoas também tinham responsabilidades para que atingissem juntos o bem comum daquela cidade. Quer seja a cidade grega, o período helênico, quer seja no período romano, alguns anos depois. Ser cidadão significava ter responsabilidades civis que visavam não simplesmente o bem individual, mas o cumprimento do bem que era comum. Se nós vemos, por exemplo, o filósofo Aristóteles falava sobre política, ele dizia que o homem só pode atingir seu fim natural em sociedade. Afinal, ele não se completa em sociedade. Ele tem seus dons, seus talentos, mas apenas exercendo o contexto da cidade, no auxílio dos outros, é que o fim supremo do homem pode ser atingido. O que ele entendeu que é a felicidade, ou seja, o desempenho das virtudes morais e intelectuais. É isso que ele entendia. Ao mesmo tempo, quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vemos que o povo de Deus também tinha uma visão clara sobre o que era a cidadania. E essa ideia está intimamente relacionada com a ideia de Jerusalém como uma cidade ideal. A cidade na qual Deus habita. A cidade na qual os povos vão para aprender a palavra do Senhor para receber a sua sabedoria. E Paulo entendia todo esse contexto, tanto o contexto judaico, de cidadania, como também o contexto grego-romano. E ele não utiliza essa palavra para falar sobre como nós devemos nos relacionar com o Evangelho. E eles vivam como cidadãos por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Ele unifica essas ideias. É importante que faça isso aqui, porque as cidades de Filipos são cuidadas da sua cidadania. Diferente das cidades vizinhas, a cidade grega de Filipos era uma colônia urbana. Todos eles tinham o exercício livre da sua cidadania urbana e se viam como aqueles resultados dos privilégios de fazer parte do Império Romano. E uma das ideias da carta é a unidade, é cooperar para o bem comum de algo. Olha, você sabe que fazer isso não é possível no âmbito social. Mas pense mais nisso. Pense na cidadania celestial.
como exercer no contexto da igreja. Pense como exercer de forma harmônica e virtuosa no contexto da igreja. Assim, pode se dizer que eles deveriam ser como cidadãos de algo muito maior do que simplesmente sua vida individual. Eles deveriam viver justamente para receber a igreja fosse atingida. Por isso, no capítulo 3, verso 20, ele vai dizer: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também é o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Uma analogia é usada em outros lugares dessa Escritura, por exemplo, em Hebreus 11, versos 10 a 16. Eu observo que em nenhum momento Paulo aqui está desprezando a cidadania civil e social daquelas pessoas. Na verdade, Paulo é profissional, tanto da sua identidade quanto também da sua cidadania humana. Nós precisamos dizer, eles deveriam ser antes de tudo, acima de todas as coisas, leais à pátria celestial. É como se dissesse: olha, vocês valorizam a sua cidadania humana, acima disso, valorizem a cidadania celestial. E quando for necessário que uma que seja da cidadania terrena e não da cidadania celestial. Vivam de acordo com a cidadania que vocês têm no céu. É isso que significa, então, viver de maneira digna do Evangelho de Deus, compreendendo as suas responsabilidades em uma pátria que é celestial. Vivendo de acordo com os valores dessa pátria, como a lei da justiça, do amor, da bondade, do serviço aos outros, da adoração ao único Deus verdadeiro. Isso significa então viver por modo digno do Evangelho de Deus. Portar-se como cidadão por modo digno, de acordo com o Evangelho trazido por Deus. Com qual objetivo? Para que ou governos ou estar ausente, ouça correr aos outros e estar firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé e Evangelho. Observe que o texto tanto termina quanto começa falando da sua situação. Nós vimos na semana passada que Paulo fala sobre sua presença ou ausência, verso 5. Sou homem de Cristo, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso no mundo da fé. Assim que realmente, quando a minha motivo dos gloriados em Cristo Jesus, pela minha presença em todo mundo. Mas agora o verso 7 diz: quer que seja presente ou quer que seja ausente, o que os firmes devem fazer? Ou seja, Paulo espera que aqueles irmãos cresçam na maturidade, ele fala que ia servi-los para que eles crescessem na maturidade, mas que eles não dependessem de Paulo, para que eles mesmos se esforçassem para viver essa maturidade, não dependessem de Paulo para viver tudo uns com os outros. Por quê? Porque cidadãos celestiais se fortalecem uns aos outros, para que eles sejam então edificados e trabalhados pelo Evangelho de Deus. A grande imagem para primeiro o avanço e o progresso do Evangelho de Deus, por isso que ele está falando é: sejam fortalecidos para que vocês sejam úteis como cidadãos, promovendo o crescimento dos outros, quer eu seja aqui, quer eu esteja aqui. Mas aqui, os princípios com a é esse que ele dizendo: estai firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé. As palavras utilizadas por Paulo também são aleatórias. Ele diz a palavra sem comuns no contexto velho da guerra. Essa ideia de estar firme é permanecer no fronte de batalha. Mesmo sendo atacado por inimigos, por opositores, eles estão firmes, sem sair da sua posição, defendendo a Bíblia dos princípios. Defendendo a linguagem de batalha. E ele diz: firmes então em um só espírito, bem como também em um só mente, uma só alma. Por isso que as crianças desenharem uma batalha no mundo. Porque a realidade completa que as batalhas nesse sentido. Não é uma pessoa se dando por si, batalhando contra outro soldado, mas eles unidos sob um grande golpe ficaram firmes, para que não deles perdesse sua vida. Eu dependo não apenas de mim para ser defendido, mas de todo esse grupo unido e coeso. Paulo usa essa ilustração para falar que vocês como igreja também devem fazer assim. À medida que vocês são atacados por diversas hostilidades, por diversos inimigos, vocês só vão prevalecer se vocês permanecerem unidos e firmes, sem que nenhum de vocês saia da posição de vocês. Para que eles não fiquem corajosos em um só espírito e em uma só alma. Apesar do texto de traduzir o termo espírito, tudo que Paulo tem em mente do Espírito Santo, deveria ser entendido a lei mais. Por quê? Porque Paulo entende que o Espírito Santo aqui traz, de fato, a unidade. Eu tenho no capítulo 2 e vou falar sobre isso, sobre essa comunhão que é promovida pelo Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios vai dizer que todos nós somos batizados em um só corpo. E Efésios vai dizer que há um só Espírito que nos une nesse mesmo corpo. Então, aquilo que nos une como igreja não é simplesmente uma afinidade de ideias. O fato de nós, talvez, irmos com a
Esse é o maior vínculo que pode existir. Por isso, Paulo diz que devemos permanecer firmes nessa unidade que é do Espírito Santo. Da mesma forma, uma unidade de ânimo, de mente, de disposição, visando ao seu propósito, que é a batalha pela fé evangélica, como ele diz. Nesse tipo, nós somos levados a considerar a importância da unidade da igreja. A igreja não apenas é chamada para viver a vida, mas a sua própria definição envolve a ideia de ser unido. Antes de nós fazermos parte da igreja, o Senhor já nos escolheu para fazer nossa vida. Quando ele nos salva, ele nos une a Cristo Jesus e, consequentemente, nos une uns aos outros. A unidade é uma realidade da igreja. Nós devemos nos esforçar para que ela seja evidenciada. Não depende simplesmente de nós que nós vivamos em unidade. Depende de nós, soberano do Espírito Santo. Mas ele utiliza instrumentos, ele usa meios. Ele nos usa para que nós sejamos essa fonte, essa evidência da unidade da igreja. Não à toa, Paulo escreve aos Efésios diz: esforçai-vos para preservar a unidade. Ou seja, essa unidade já existe. Nossa responsabilidade é preservá-la, então, manifestá-la. Então, o que Paulo basicamente está dizendo é: olha, se vocês têm o Espírito Santo que já os fazem em favor, o que vocês devem fazer é permanecer firmes nessa unidade, firmes nessa união, mesmo vocês deixando o posto de vocês. Entendendo a unidade de Cristo, a igreja de Jesus, a partir disso, nós nos esforçamos então para iniciá-lo na nossa vida. A igreja do Senhor é uma arranjo de pessoas das mais diversas culturas, das mais diversas vidas, pessoas que em situações normais talvez nunca fossem muitas para pessoas, mas isso também é unidos, judeus, samaritanos, gentios, ricos, pobres, homens, mulheres, escravos, livres, todos unidos no mesmo corpo, manifestando a unidade dos filhos. Por isso, Paulo diz que eles deveriam ficar firmes pela essa ideia coletiva de uma luta que eles estavam exercendo. Mas observe que, por um lado, utiliza a expressão estáis firmes, remetendo ao começo de batalhas da galera. Esse verbo que traduzido por lutando juntos nos remete ao atletismo da galera, as Olimpíadas, as lutas que eram exercidas naquele tempo. Paulo agora utiliza essa analogia atlética para falar: olha, assim como um time joga junto, luta junto, vocês só vão exercer a sua função cristã, só vão ver de modo juntos, se vocês também lutarem juntos como uma equipe. Não pensando na sua própria glória, mas com o objetivo da equipe, que ele seja então alcançado, por isso, combatendo junto. Esse mesmo verbo que aparece no capítulo 4, verso 3, quando Paulo diz que, embora eles lutavam, se esforçavam junto com Paulo pelo Evangelho. O texto diz: por juntas se esforçavam junto com o Evangelho. Talvez o verbo vai dizer: lutaram e no Evangelho. Então, o que basicamente pode ser dito agora? Se evangélicos que lutam comigo no Evangelho, elas não deveriam ser do si, porque elas fazem parte da mesma equipe, do mesmo time. Da mesma forma que ele diz: olha, você deve lutar juntos contra a equipe, com o objetivo, a evolução da fé que tem por meio do Evangelho. E fé aqui é um complexo que nós vamos hoje nessa hora. Não é simplesmente a confiança em Deus, mas é um conjunto de crenças que são professadas publicamente pela igreja. A fé que é trazida pelo Evangelho e que nós, politicamente, professamos e combatemos. Podemos ser traduzidos aqui pelo termo técnico credo, mudando juntos pelo credo que é trazido pelo Evangelho. Por quê? Porque o objetivo de Paulo é promover a verdade da fé. Promoção da fé que é trazida pelo Evangelho. Com essas palavras, Paulo nos expôs sobre o que consiste a batalha espiritual, o que significa a batalha da igreja. Ele utiliza tanto a apologia da batalha bélica, da guerra, como também de uma luta atlética, coisa que ele faz também ao escrever Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 3 a 5, ele diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado de serviço se envolve em negócios nesta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o há em. Igualmente, o atleta não é colado sem lutar de serviço as marcas. A mesma analogia, e basicamente o que está dizendo é: aquele que é chamado para ser soldado não cuida dos seus próprios interesses, não vive para satisfazer a sua própria vontade, mas para servir aquele que o arrebentou. E ele diz: nós, como igreja, somos soldados que lutam, não pelas nossas próprias agendas, não pelos nossos próprios interesses pessoais, mas sim batalhamos uma batalha que não é propriamente nossa, é a batalha do Senhor. E se nós batalhamos com o Senhor, o nosso objetivo é cumprir a vontade do nosso Senhor. E nós devemos seguir as normas estabelecidas pelo próprio Deus. Por isso você é chamado a fazer parte da unidade da igreja.
do Espírito que nos une no seu corpo, então viver sendo parte desse povo coeso, sendo parte de um batalhão que luta juntos, defendemos ao mundo, porque nós sabemos que sozinhos nós não conseguiremos exceção. Você não é chamado apenas para se defender, mas para defender o seu irmão, ficar junto com os filhos, fortalecidos para que o objetivo. O objetivo, isso é alcançado pelo trabalho. Por isso, esse forte seu irmão, lute lado a lado com ele, tendo a sua função, esse corpo, preservando a unidade da fé. Como então viver como está dos céus? Em primeiro lugar, permanecendo firme na unidade da fé. Permanecendo firme na unidade da fé. Mas em segundo lugar, viver como está dos céus, permanecendo firme diante da oposição. Permanecendo firme diante da oposição. É isso que o verso 28 diz. E em que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. O segundo aspecto que Paulo fala aqui sobre a firmeza é justamente sobre não ser intimidado pelos adversários. É para demonstrar coragem diante das adversidades. Em primeiro lugar, eles devem permanecer firmes, mas agora ele diz que eles não deveriam mostrar intimidação diante dos adversários. É interessante porque esse verbo que aqui está construído intimidados não é um verbo comum do Novo Testamento. Ele só aparece aqui nesse texto. Mas o contexto grego romano ele era utilizado para falar daqueles cavalos tímidos, quando vinham algum objeto, imediatamente fugiam. Pensando nesse contexto grego, é como se nós tivéssemos vários cavalos com seus cavaleiros e assim vissem o inimigo se aproximando, o cara não fosse paulado, fugindo, temendo os seus inimigos. O que pode ser dizendo é: você não pode ser assim. Você não pode se dispersar em desordem quando vê o inimigo diante de vocês, quando vê nas adversidades. Pelo contrário, vocês devem permanecer unidos, demonstrando coragem, sabendo que Deus mesmo é os fortalece. Em nada estáis intimidados pelos adversários. Assim são os adversários dos filipenses e dos outros. Paulo não se preocupa dizer mais. É bem provável que Paulo é um especialmente os governantes gentios daquela cidade. Aqueles que professavam a fé em Deus dos pagãos, e que assim como havia buscado verbal em Atos 16, fazem o mesmo com eles. E Paulo compreende que a situação daqueles irmãos era uma situação difícil. Por exemplo, quando ele escreve sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 8, ele fala sobre a situação dos irmãos da Macedônia, especialmente Filipos, dizendo: porque no meio de uma nova tribulação manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superou a grande riqueza da sua generosidade. Ele diz: eles passaram por grande prova de tribulação. E quando ele escreve aos Tessalonicenses, que era uma cidade também da Macedônia, a cidade de Filipos, ele diz que eles passaram por uma expressão muito semelhante àquela que os judeus faziam no contexto da Judéia. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 14 a 16. Tanto é assim, irmãos, que nos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia e em Cristo. Porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram de Deus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também os perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos nós, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de enchermos sempre a medida dos seus pecados. Ainda, porém, sobreveio contra eles, é possível que o contexto da adolescência seja muito parecido com os filhos. Afinal, as cidades próximas da região da Macedônia, e os governantes gentios faziam tudo para fazer oposição à pregação do Evangelho. E ele diz: olha, assim como os irmãos da Judéia sofreram com Deus e seus patrícios, assim vocês, gentios, estão sofrendo com outros gentios que se devem pregar o Evangelho. Então, provavelmente, também se interessaram se Paulo está falando aqui em Filipenses. Mas é possível também que ele faça referência a judeus não convertidos ao Evangelho, como ele diz no capítulo 3, verso 2 a 3. Aqueles que são chamados os da falsa circuncisão. E negando o Evangelho de Jesus, exortava aquelas pessoas que voltassem ao engano ignorante. Falsos evangelhos eram pregados e faziam oposição a Deus. Mas Paulo diz: quer gentios, quer aqueles que negam o Evangelho de Jesus, permaneçam firmes, demonstrando coragem, não sendo intimidados, não se mostrando tímidos quando eles fizerem posição com vocês. E aí nós chegamos a uma parte do texto que nós temos dificuldade no nosso entendimento. Ele diz: pois o que é para eles prova evidente de perdição
é para nós outros de salvação. E isso da parte de Deus. Esse é um texto de difícil entendimento. Algumas propostas têm sido feitas para nós entendermos isso. E uma delas diz que Paulo está falando da evidência da fé que eles professavam. Então, a fé evangélica, pelo Paulo explicava, é prova inerente da visão do sistema fora, as tragédias e sofrimentos da prova de salvação. E nesse sentido, Paulo aqui não estaria falando de destinos eternos, ou seja, ele não está falando da submissão eterna da questão do reino, mas sim, uma vez que esses símbolos dele, nós professamos a fé, a igreja professando a fé, e sendo presa e guarda por isso, eles nem estão simplesmente sendo resultado da fé, destruição para os cristãos. Mas, por outro lado, os crentes, sabemos que são perseguidos por causa da fé em Cristo Jesus. E sabemos que eles são mortos, eles na verdade passaram para o povo em Cristo Jesus. Essa é uma das propostas que eu nesse sentido, então, é como se Paulo estivesse dizendo: olha, não deixem os adversários de vocês causar temor em vocês, porque embora isso seja a lealdade de vocês, ou algo que inevitavelmente leva à destruição, vocês vão alcançar o objetivo de tudo isso, é levar a salvação da sua alma. E por isso, no verso 29, Paulo explicaria que, na verdade, padecer por Cristo é uma graça do Senhor de Deus. Como ele disse no capítulo 1, verso 21, que na verdade ele fez Cristo, ele pediu isso. Por outro lado, morreu em Cristo, significava ganho, significava muito do bem-estar de Cristo, Jesus. Mas talvez os irmãos possam vir uma outra proposta para entender esse Cristo. Algumas pessoas dizem que, na verdade, Paulo fala aqui de realidades eternas, tanto para ímpios quanto para crentes. E quando os crentes permanecem fiéis diante da evolução, aqueles ímpios evitados são permanecem fiéis, sabendo da sua salvação. Isso não deve para eles como condenação. Seria mais ou menos a ideia que Paulo fala em 2 Coríntios, falando sobre nós somos sendo o bom perfume de Cristo. Ele diz: para nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto os que são salvos como os que se perdem, para com estes cheios de morte na morte, para com aqueles a longa vida para a vida. Segundo essa proposta, o cristão, pela mesma situação, aos cristãos serve como salvação, ou seja, como testemunho para que as pessoas permanecem firmes, mas para os ímpios, algo que é apontado no dia final para a sua condenação. Para o envergonhamento daqueles que pensam se aparecendo, mas terminarem sendo Deus. Qual dessas opções é melhor que nós entendemos? Qual será que parece fazer mais sentido? Eu acredito que irmãos, que a primeira proposta faz mais sentido a luz aqui que nós temos. Por quê? Se os irmãos observarem o que nós vimos no capítulo 1 sobre a situação de Paulo, parece justamente isso, evidentemente, quando ele fala dos crentes, para que eles professem e lutem pela fé evangélica. Observe que Paulo diz, no verso 15, que alguns proclamavam a Cristo por inveja e perfil, outros, porém, faziam de boa vontade. Estes, por amor, sabendo ser cumprido o defeito do evangelho, aqueles que pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando-se da tribulação das conquistadas. Se os irmãos se lembram, eu defendi que esse texto não fala sobre dois grupos de crentes pregando o evangelho. Um grupo de crentes pregando o evangelho por bons motivos e outro por maus motivos. Eu defendi para os irmãos, na nossa posição desse texto, que Paulo está falando de um grupo de crentes que pregam por bons motivos e um grupo de incrédulos, ímpios, que acidentalmente falam de Cristo à medida que eles ouvem a Paulo e servem Deus. Por dizer: olha, Paulo está preso por causa do evangelho. Se ele não conhecesse Cristo, não estaria preso. Mas o que fazem isso? Inevitavelmente, eles fazem isso. Por isso, se os irmãos quiserem depois do que eles serão, está subindo lá no nosso YouTube, pode ver a argumentação desse aqui. Então, quando eles me veem preso aqui por causa do evangelho de Cristo, eles pensam: bom, a fé em Cristo Jesus necessariamente leva as pessoas à destruição, leva a cadeia, leva a tribulações, leva a sua perdição. Mas o cristão sabe que, na verdade, sendo preso, sendo morto, passando pela tribulação, tudo isso é usado por Deus para completar a nossa salvação. Então, Paulo diz isso para eles: olha, para vocês é prova de salvação que vocês fazem a tribulação. Ainda que eles olhem para isso, não, mas estão sendo destruídos, estão sendo presos e mortos. E aí vai explicar isso no verso 29, porque nos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de Cristo mesmo. E Paulo diz: ele chama de olha, a vocês foi dada a graça de padecer por Cristo Jesus. Isso é interessante a forma como ele diz essas coisas. Ele diz: Deus não deu para vocês simplesmente o dom da fé, o dom de confiar em Cristo Jesus. É verdade isso, o dom de Deus. Nenhum de nós pode gerar fé em nós mesmos se não for o próprio Deus que nos concede esse dom. Mas não é apenas a fé que é o dom de Deus, mas o próprio padecer por Cristo
Paulo não usa essas palavras de forma simples, ele não fala simplesmente de uma doação de um presente. Mas essa palavra geralmente é usada nas Escrituras para falar da graça salvadora. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 8, ele diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes de todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente também todas as coisas. Essa expressão que traduzida por dar graciosamente é a mesma que aparece aqui. Ele fala que Deus concede graciosamente uma herança celestial em Cristo Jesus. Mas agora ele diz que ele também nos concede graciosamente o sofrimento de Cristo Jesus. O próprio sofrimento do cristão, quando é feito por causa do objeto de Cristo, esse sofrimento precioso da parte de Deus. É uma forma de participar dos sofrimentos de Cristo. Por isso ele diz, não simplesmente de padeceres, mas padeceres por Cristo. Porque lá no capítulo 3, verso 10, ele diz que nós conhecemos, então conhecemos o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando que convém na sua morte. Nós somos parte do sofrimento de Cristo Jesus. Nós temos o privilégio que, assim como Cristo sofreu pela verdade, nós sofremos por Ele, que é a verdade. Ele não fala de sofrimentos corriqueiros, de talvez uma doença que nós podemos passar, de alguma dificuldade no nosso trabalho, coisas que às vezes nós causamos ou são causadas sobre nós, mas ele fala daqueles sofrimentos que são decorrentes da profissão da fé em Cristo Jesus, decorrentes da nossa fidelidade ao Evangelho. Quando as pessoas nos perseguem por causa do nome de Cristo Jesus, nesse caso, ele diz que nos é graça da parte de Deus. E por isso é uma oportunidade de vocês participarem dos sofrimentos do seu ensino. É um nome divino, ou sentido, não. Os apóstolos entenderam isso. Se você depois acha a Bíblia, você vai ver que os apóstolos foram açoitados pelo Sinédrio e saíram de lá louvando a Deus por terem sido considerados dignos de sofrer por causa do nome de Cristo Jesus. Essa deve ser a atitude de cristão que a gente alcança. Quando essa posição não é contra a nossa raiz, mas contra o Evangelho. Se nós sofremos posição porque professamos a Cristo Jesus, devemos ser gratos, porque Deus está usando tudo isso para a nossa salvação. E aí eu coloquei aqui o verso 20, pois temos o mesmo combate que viste e ainda agora ouvis que é. Os filipenses tinham comunhão com Paulo. Paulo fala isso em diversos momentos da sua carta. E ele disse que essa comunhão que era estudada pelos filipenses para ele era uma comunhão demonstrada na doação de recursos. A igreja de Filipos participava do apostolado de Paulo, dando recursos a ele. Mas agora Paulo disse que não apenas eles contribuíram, tinham comunhão com Paulo nesse sentido, mas tinham comunhão também com os seus sofrimentos. Não porque a situação dos sofrimentos de Paulo era igual aos sofrimentos dos filipenses, mas assim como Paulo está sofrendo por causa do Evangelho, da produção do Evangelho no meio da pregação, assim os filipenses, quando se mostraram fiéis ao Evangelho, também participavam dos sofrimentos do ministério de Paulo. E nesse livro, irmãos, Paulo nos exorta também a olharmos para o sofrimento relacionado ao Evangelho de forma positiva, como uma participação dessa obra da igreja, naquilo que tem evitado aqueles que professam a Cristo. É bem verdade, irmãos, que falar sobre o sofrimento do nome de Cristo nos dias de hoje não há muito. Por quê? Porque a igreja, no país como o nosso, não passa pelos mesmos sofrimentos que a igreja passou a outra pessoa. Ou como tantas igrejas passam em muitos lugares do mundo que o Evangelho é essencial. Nós não passamos pela situação que Paulo passou, por exemplo, de encarceramento por causa do nome de Cristo Jesus. E nesse sentido, lembremos, Paulo não está falando do sofrimento por causa das nossas agendas sexuais, mas sim a perseguição por causa do nome de Cristo Jesus. Mas nós devemos ter duas atitudes nesse sentido. Em primeiro lugar, lembrar que não se sofre em outros lugares. Há muitos países em que o nome do Senhor não é permitido ser divulgado ou guardado. Pessoas morrem por professar o nome de Cristo Jesus. E sim, passam por sofrimento sobre de volta. Precisamos lembrar deles na oração. Precisamos orar por eles, para que Deus lhes dê paciência na nossa vida com isso, mas que dê o tratamento necessário. Devemos prestar também financeiramente. À medida que nós investimos em missões, nós fazemos o nome de Deus que aqui em si. E assim, esses países que vivem ainda na escuridão, não pensam nisso, também possam desfrutar de liberdade, de pregação e de crescimento. Essa é a primeira atitude que nós temos. Mas em segundo lugar, nós também devemos conhecer que, ainda que nós sejamos fisicamente perseguidos por causa do Evangelho, muitas das vezes nossa fé é trivializada e ridicularizada pelas pessoas. Muitas vezes a fé cristã é mal vista pelas pessoas que não zombam de nós, fazem como nós dela. E nesse contexto nós somos chamados de
lado do pluralismo, que todas as visões devem ser aceitas, não é possível, dizendo que na verdade nós temos aquela que é a única verdadeira fé, no único verdadeiro Deus, revelado em Cristo Jesus, e vamos para a diferença. Todos para batalhar juntos pela fé que provém do Evangelho de Cristo Jesus. E ao mesmo tempo, nesse contexto, ver os sofrimentos da oposição como bens de Deus. Não porque os sofrimentos ou mal sejam causados por Deus como autor do mal, mas porque Deus, na verdade, é um especialista em tirar do mal o bem. Como ele fez Gênesis, né? Eu até falo para os seus irmãos: olha, vocês não está do mal, cara, mas Deus e Deus. Da mesma forma, os sofrimentos, por causa do Evangelho de Cristo. Em si, eles são maus, causam prejuízos, mas Deus utiliza todos eles para o nosso aperfeiçoamento, para que nós retomemos isso, para que nós tenhamos mais segurança da nossa salvação, para que nós sejamos identificados com a pessoa, com a alma. Por isso, viva como cidadão dos céus, permanecendo firme diante da luz. Como irmãos, nós vimos que o grande objetivo de Paulo aqui é encorajar e exortar os crentes a viver em unidade. É a grande verdade, né? Viver em unidade significa viver como cidadão de uma pátria celestial, muito maior e mais importante do que a pátria dele. E se eles são cidadãos, eles têm responsabilidades e deveres para essa pátria. Por isso deveriam promover o reino de Deus. E como eles promoveriam o reino de Deus? Vivendo em unidade. Vivendo unidos, batalhando juntos pela fé, como soldados, como atletas, mesmo diante da oposição. Por isso, ele usa essas expressões tiradas do atletismo, das batalhas, para mostrar que, assim como equipes lutadores, assim como soldados vencem batalhas unidos, nós só venceremos as batalhas que vencemos unidos com o Espírito Santo e com a mesma disposição de batalharemos pela fé, lutando lado a lado, uns. E, na verdade, a guerra que estava dentro da igreja e nós, Jesus Cristo diz em João capítulo 15, verso 20: lembrai-vos da palavra que nos disse: não é um servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Sofrer por causa do Evangelho em nome de Cristo Jesus é ser identificado com ele. Nós não somos maiores que Cristo Jesus. Ele foi rejeitado. Nós também, na igreja, também seremos rejeitados. Mas ele foi coragem, dizendo que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos julgarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram nas vidas. Vocês são bem-aventurados quando sofrem por ele. Ele diz: por minha causa. Que os governantes da sua vida sejam falados também pela fidelidade a Cristo Jesus e ao seu Senhor. A igreja de Cristo precisava isso. Era uma igreja boa, saudável, mas tinha problemas com a comunidade e ao serviço. Por isso, Paulo mostra para eles que eles deveriam viver como cidadãos, já há muito maior, batalhando não pelos seus próprios agentes sexuais, mas para o cumprimento do propósito de Deus. Isso significa viver como cidadão celestial, permanecendo unido na fé, permanecendo diante da luz. Que Deus abençoe e abençoe a palavra.